Normalmente, quando a pessoa tá tentando fazer as coisas ali numa rede, elas não estão funcionando, quanto por cento você acha que é culpa da pessoa e quanto por cento você acha que é culpa do algoritmo? Olha, eu falo pra você que o algoritmo ele só replica o comportamento das pessoas, tá? E isso é ruim, inclusive. E por isso que a gente vê tanta besteira nas redes sociais, não é? Uhum. Porque quem tá colocando a besteira lá no algoritmo. O Facebook não cria um conteúdo, o Instagram não cria nada. Quem cria são as pessoas. E quando a gente entra no TikTok, tem muita gente que tem preconceito com o TikTok, por quê? Eu entro lá, só tem besteira. Cara, é o reflexo da sociedade. Você vai pra televisão, era só besteira também. Você vê na sociedade, o que mais chama atenção? É morte, é o fulano, é fofoca, é não sei o quê. Então, assim, você não vai mudar a sociedade. Talvez tenha países com uma cultura melhor, outra cultura pior, né? Você pega no caso da China, o governo chinês interfere naquilo que o algoritmo entrega pro cidadão. Então, lá não tem tanta besteira. No TikTok, lá, só aparece coisa de educação. Ou seja, eles estão preparando o cidadão para ser melhor, no aspecto pelo menos intelectual, né? Em vez de queimar o seu neurônio, de alguma forma. Mas pro resto do mundo, o TikTok fala, manda aí que a gente vai se sobrepor, né, a todo mundo. Mas o fato é, o algoritmo, gente, ele é reflexo do comportamento humano. Então, assim, o que o algoritmo entrega? Aquilo que o humano deu sinais de que é interessante. Então ele não toma uma decisão sozinho do que é bom, do que é ruim. Ele precisa do ser humano para dizer o que é bom, o que é ruim. Então ele só tem uma lógica ali, de falar assim, em termos de pontuação, né? Deixar claro, por exemplo, no Instagram. Vamos explicar o Instagram. Quando você faz um conteúdo no Instagram, ele primeiro entrega para uma amostra estatística dos seus recém-seguidores. E por que os recém-seguidores? Porque sucesso do passado não garante sucesso do futuro. Um perfil pode ter mudado o seu conteúdo, pode ter mudado sua linha editorial, pode mudar tudo. Então, os recém-seguidores são sempre o melhor termômetro. Faz sentido, não faz sentido? Os recém-seguidores sempre são o melhor termômetro se aquele perfil continua relevante. Porque se o cara acabou de entrar e ele continua interagindo, ele continua dando sinais sociais, esse perfil continua relevante dentro da rede. Então, ele sempre entrega primeiro para os recém-seguidores. Esses recém-seguidores, eles dão os sinais de atenção e de retenção. Like, comentário e tal, e a retenção em si. Passou pela pontuação, que é o mínimo, por exemplo, 25% de retenção, teve uma taxa de compartilhamento acima da média e tudo, ele então começa a distribuir para não seguidores. Ele começa então a recomendar aquilo para mais pessoas. E por quê? Porque eles querem reter as pessoas na rede. Para quê? Para entregar mais anúncios, né? Concorda comigo? Se você entrasse no Instagram e só tivesse coisa que você não gosta, você não entraria mais. E então eles prezam pela experiência do usuário. Então o algoritmo não é o vilão, o algoritmo está trabalhando a favor da experiência do usuário. Então é melhor que você entre no Instagram e só ter coisas legais, do que você entrar toda hora e só ter propaganda ou só ter coisa ruim. Então você entra e ele fez essa curadoria com base nos sinais das pessoas. Quando isso vai, de fato, para novos não seguidores ou para mais seguidores, imagina, assim como aqui, né? A gente está vendo aqui no círculo, imagine aí, turma de casa, o tal do Ripple Effect, o efeito de onda. Você joga uma pedrinha no lago, ele bate e faz aquelas ondas, né? Então você tem aquele epicentro e tem as ondas. Então o epicentro são os recém-seguidores, deram sinais, ele expande. Essas pessoas que ele expandiu têm que dar os mesmos sinais. Se der os mesmos sinais, ele expande mais uma camada. Se não, ele para ali. Né? Então ele para ali, ele não distribui mais. Então às vezes você tem um núcleo, você fala, comprei engajamento, entendeu? Foi lá, fiz panelinha de engajamento, só para fazer esse núcleo ser mais interessante. Mas não vai muito para frente. Não vai reverberar da forma como vai, né? Então ele é só um reflexo do comportamento das pessoas. Por isso que é tão importante você masterizar essa ciência, entender sobre isso. E aí só para dar um ponto final nessa história, por isso que você tem que tomar muito cuidado em comprar seguidores, em fazer sorteios cuja mecânica é me siga para concorrer a alguma coisa, é fazer collab com algum perfil que tem muito seguidor só porque tem muito seguidor, mas não tem nada a ver com o seu público. É você, por exemplo, apertar o botão turbinar e conseguir adquirir seguidores que não engajam, convertem, mas não engajam, a gente pode falar um pouco disso depois. Tem várias situações, tipo, querer viralizar. Querer viralizar, gente, é uma armadilha, né? Porque geralmente viralizar significa que você estourou a bolha, né? O termo que a galera usa, estourei a bolha. Gente, estourar a bolha significa que você atingiu gente que não é o seu público-alvo, certo? Isso não é bom.
Isso não é bom, porque as pessoas vão começar a te seguir pelos motivos errados. Porque viram você dançando, gostaram de você, viram sei lá o quê. E aí, quando amanhã você faz o post falando da calopsita ou de como criar galinha, falam, não, mas eu não segui você por causa disso. Eu segui você porque eu achei você engraçado, que você fez uma brincadeira, um meme, em torno da brincadeira. E aí eu não vou interagir. Se eu não interajo, eu não dou sinal social, então o algoritmo não distribui. Ou seja, né, por exemplo, a gente estava recentemente no mesmo evento em Salvador. Um evento para 700 empreendedores. Beleza. Palestra em evento, sempre que você sai, você tem ali um volume de novos seguidores. E a gente estava falando de empreendedorismo. Então, se eu saio do evento, ganhei 100 seguidores novos. Só que eu comecei a postar, sei lá, café. Essa galera não vai engajar com isso. E aí, a culpa não é que o algoritmo não vai me entregar depois. É porque eu estava falando de empreendedorismo, atrair pessoas pelo assunto de empreendedorismo, mas na hora que elas começaram a me seguir, elas viram café, elas falaram, não, quero saber de faturar mais na minha empresa. Vou deixar mais prático isso aí. Quando você segue alguém, e aí a turma que tá em casa aí assistindo, que tá no trabalho, pensa comigo, quando você segue alguém no Instagram, o conteúdo desse alguém não aparece imediatamente pra você? É impressionante, né? Você fala, acabei de seguir, já apareceu story, aparece no feed. Ou seja, o Instagram está testando a sua afinidade com aquele perfil. Você já entra no perfil com 10 de 10. Então, quando você saiu do palco, as pessoas te seguiram, essas pessoas entraram com afinidade 10 de 10. O Instagram vai testar a afinidade dela por alguns dias, mais precisamente por 7 dias. E aí você faz o post do café no dia seguinte. Aí ela vai lá e recebe aquele post do café, porque se a afinidade dela tá 10 de 10, ela recebe seu conteúdo. E ela olha o café e fala, não, isso aqui não me interessa. Ela não dá um like, não comenta. Ela não tem motivo, inclusive, né? Pra compartilhar com ninguém o seu café. Não tem, porque aquilo não é útil, aquilo não tem nada, né? Pra compartilhar. Então, a afinidade dela cai pra 9. Porque ela não deu sinais. Aí, no outro dia, você fala e postou de novo café. Agora você postou o yoga que você tava fazendo, sei lá. Aí, a afinidade dela cai de 9 pra 8. E assim vai. Supondo que um dia você fez algum post ou outro, beleza, mas na grande maioria das vezes você está criando alguma coisa que não gera identificação nas pessoas. E aí 7 dias depois o Instagram passa a régua. Qual é a afinidade dessa pessoa com o perfil do Cleiton? É mais perto de 0 ou é mais perto de 10? Bom, se é mais perto de 0, eu vou parar de entregar o conteúdo do Cleiton para ela. Por quê? Porque eu tenho outros conteúdos aqui melhores para reter essa pessoa. O que não falta é conteúdo lá dentro do Instagram, né? Então ele fala assim, cara, eu vou olhar no meu bolsão de conteúdo, o que eu posso entregar no lugar desse aqui para manter ela tendo uma boa experiência. Então, apesar dela ter te seguido, ela não recebe mais seu conteúdo ali para frente. E é o que mais acontece. Você vê grandes players, experts, inclusive, com grandes números de seguidores, mas você vai ver o alcance e o engajamento tá cada vez menor, né? E por quê? Porque vai se tornando muito popular, esse é um risco, né? Se torna muito popular, vai em podcast qualquer. Então, assim, é uma armadilha. Viralizar. Por exemplo, aceitei aí num podcast super popular, que não tem o meu público-alvo. Eu vou atingir, uma pessoa que não tem nada a ver com... nem se interessa por marketing, por mídias sociais e tal. Eventualmente ela vai me seguir. Porque, de repente, eu falei alguma coisa, ela gostou do que eu falei, sei lá. Nossa, essa pessoa é legal. Só que isso prejudica depois. Você ganha seguidor, você infla o ego, aquela vaidade, tô ganhando seguidores. Só que você vai ver na prática mesmo, cara. Todo dia você tá sangrando. Muito interessante essa ideia de tomar cuidado, né, com viralizar, né? Isso é bem legal.